Alô pessoal, beleza? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou Eduardo Leitão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a caça às bruxas, ou censura, ou melhor explicando aqui, a tentativa mais uma vez de calar as ideias e a comunicação dos conservadores e da direita no Brasil. E vou comentar também sobre a situação atual do Afeganistão, que 20 anos depois tudo se termina exatamente igual a quando começou. O TSE decidiu agora bloquear a monetização de canais conservadores, canais de direita, para que assim possa conter as ideias de direita de se espalharem pelo Brasil. Então eles criaram uma conta separada para onde será destinada a monetização que iria para estes canais. Canais de grande alcance, como Terça Livre, como a Bárbara, Te Atualizei, Oswaldo Eustáquio, o mesmo Oswaldo Eustáquio que foi preso por crime de opinião e que agora encontra-se numa cadeira de rodas. Sim, o TSE agora está perseguindo, caçando canais de conteúdo conservador. Eu me pergunto aqui se o contrário fosse feito, se o presidente da República ou o governo federal em si, da base do presidente, tentassem de alguma forma calar a esquerda, o que nunca foi feito. Todo o vitimismo, todas as desculpas e tudo aquilo que eles tanto almejam de ter um motivo para chamar o presidente com uma certa razão, de tudo aquilo que eles o acusam sem razão alguma, como ditador, genoemicida, terraplanista, taxista, mas nada disso aconteceu. Quem está sendo perseguido no Brasil? Os conservadores, a direita. Mas a minha mensagem clara aqui é que eles podem tentar, mas eles não vão conseguir nos calar. Se, por exemplo, eu viesse a perder este canal de comunicação que nós temos agora, eu ficaria muito triste. Mas isso poderia tirar-me uma ferramenta, mas isso não calaria a minha voz. Porque nós da direita não temos medo de nos expor. Nós temos conteúdo. Se nós tivermos que ir para a rua gritar as nossas ideias, lutar pelos nossos ideais, nós assim o faremos. A esquerda tenta nos calar. E a nossa prerrogativa é o debate, é a liberdade. Ao contrário da esquerda, a direita conservadora preza pela pluralidade de ideias. Nós não queremos calar a esquerda, nós não queremos eliminar a esquerda, muito pelo contrário. Nós prezamos pela liberdade que todos devem ter, até de serem idiotas, de serem boçais, de serem Joel Pinheiro, beócios. Cada um tem o direito de trilhar o caminho que deseja. Seja este o caminho da verdade, da honestidade, ou o caminho da esquerda, que preza a opressão, a censura e a eliminação daqueles com os quais eles não concordem. Nós não somos assim. Então o TSE pode tentar. Pode tirar a monetização para desestimular a criação de conteúdo. Pode tentar censurar canais, tirar ferramentas de comunicação, mas a voz da direita não vai se calar, por mais que tentem. E surfando nesta onda, o senador Um Certo Bosta está agora tentando fazer com que o COAF investigue todo e qualquer apoiador do presidente da República, visando combater mais uma vez canais de direita, a expressão da direita brasileira, de uma forma opressora e com a censura que eles dizem sofrer, mas jamais sofreram. A esquerda é extremamente incoerente em tudo. Eu respeitaria os esquerdistas se eles defendessem a sua ideologia, ainda que nefasta, mas de uma forma lógica. Mas eles não possuem lógica alguma. Neste meu pequeno canal aqui, o que eu recebo de comentários e até ameaças de esquerdistas é algo ridículo. E o que eles mais tentam utilizar para tentar me ofender de alguma forma é dizendo que eu não tenho o direito de dizer nada porque eu tenho uma bandeira de Israel. Eles morrem de medo de Israel. E sabe por que eles têm tanto medo assim? Porque Israel representa justamente aquilo que eles tentam combater, a liberdade, a democracia.
E eu tenho esta bandeira de Israel aqui com a mesma consideração que eu tenho a bandeira maior que está ao lado. Sim, porque além de judeu, assim sendo Israel também é a minha pátria, eu acredito na democracia, na liberdade. Apontem algum país do Oriente Médio que tenha os princípios que Israel implementou. Um Estado com pouco mais de 70 anos. E se tornou um país de primeiro mundo, um país livre e um país que respeita todo e qualquer cidadão, independente de cor, credo ou classe social. Sim, porque existem israelenses que são cristãos, muçulmanos, budistas, ateístas, o que quer que seja. A esquerda não tolera, a esquerda é intolerante. E agora falando no Afeganistão, que 20 anos depois encontrou o desfecho desta longa história exatamente igual ao início. A invasão do Afeganistão se deu devido aos ataques sofridos em 11 de setembro de 2001. A derrubada do governo opressor, o Talibã, se deu logo na sequência quando os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e os demais aliados tomaram o país e derrubaram aquele governo terrorista e opressor. Eu não gosto de utilizar esta palavra aqui no canal por razões óbvias, mas é a verdade. Se quiserem derrubar o meu canal porque eu falo a verdade, eu não serei o primeiro e muito provavelmente não serei o único. Mas sim, o governo Talibã, aqueles terroristas, aliados do Hamas, do Al-Qaeda. E agora, depois da retirada abrupta das tropas norte-americanas do Afeganistão pelo presidente esquerdista Joe Biden, quem é o novo aliado do Talibã? A China. A Rússia até agora tem se mantido, de certo modo, neutra neste novo capítulo da história do Afeganistão. Mas a China tem dado apoio. A China não retirou a embaixada, a China não se manifestou contra e a China está lá dizendo que devem ser negociados novos termos com o governo. Agora é governo Talibã. Ou seja, 20 anos em que pessoas perderam suas vidas lutando pela implementação da democracia naquele país. Pessoas que perderam suas habilidades físicas para todo sempre, como o soldado britânico que eu vi no dia de ontem, dando seu depoimento na Sky News, perdeu as pernas em 2010, quando atacado por esses terroristas no Afeganistão, chorando e dizendo: o meu sacrifício foi por nada. E de fato. E agora o Talibã se instaura como governo do Afeganistão novamente. O que eu acho mais curioso nessa história, e quando se vê as imagens, a quantidade de armas que eles têm. Quem forneceu armas para estes terroristas, é o que eu me pergunto. E teve aquela infame imagem do avião norte-americano partindo do aeroporto de Cabul e dezenas de indivíduos se jogando em direção ao avião, tentando segurar aquele avião a todo custo e, quiçá, entrar no avião para deixar o Afeganistão, e o que a imprensa mostra, pobres indivíduos tentando fugir do inferno que o Afeganistão está para se tornar, como se já tivesse sido algo remotamente bom. De fato, melhor do que com os talibãs de volta. Mas o meu ponto principal aqui é, destas dezenas de indivíduos que nós vimos nesta imagem do avião, esta infame imagem, eram todos homens e jovens, que agora se fazem pousar de refugiados. Se eles são contra este governo terrorista que tomou o país novamente, estes homens jovens não estão lutando pela sua pátria, por quê? Porque é muito mais fácil você tentar se tornar um pseudo-refugiado nos Estados Unidos ou na Europa. E para completar este circo de horrores, Angela Merkel, que em 2015 abriu as portas da Alemanha para milhões de refugiados, supostamente da Síria, mas de origem desconhecida, pronunciou-se a respeito do incidente do Afeganistão, dizendo que já está pronta para receber os milhares de milhões de refugiados que se dirigirão para a Alemanha. O que é um absurdo. Como todo esquerdista, Angela Merkel tem ódio à sua pátria, quer a todo custo destruir a sua própria nação e a identidade nacional,
que a faz ser um país. O problema disso tudo não é só o fato de ela querer destruir o próprio país, mas com a vinda desta nova onda de supostos refugiados para a Europa, todos os países do continente terão que pagar um preço. Preço este que eles não deveriam ter que pagar porque não iniciaram absolutamente nada relativo a Afeganistão, ao Oriente Médio. O governo da Hungria já se pronunciou dizendo que não aceitará refugiados de forma indiscriminada, como é a ideologia socialista esquerdista da União Europeia. Venham. O que é um absurdo. Refugiados de verdade, segundo até mesmo a ONU, devem pedir asilo no primeiro país seguro passado a zona de perigo. Mas eles não fazem isso. Eles passam por diversos países seguros, como Turquia, Grécia, os Balcãs, mas eles escolhem. Não, nós queremos Alemanha, nós queremos Grã-Bretanha, talvez os países nórdicos como uma terceira opção, mas eles querem escolher para onde eles vão. Então eles não são refugiados de fato, são. Como no caso dos refugiados da Síria em 2015. Eles têm todos aqueles países árabes ao redor. Mas eles caminhavam 3.000 quilômetros em direção à Europa, escolhendo aonde iriam se refugiar. O princípio de ser um refugiado é estar fora de perigo. Agora, a partir do momento que você passa a escolher para onde você vai, você pode se dar ao luxo de fazer esta escolha, você também não pode se classificar como refugiado de uma zona de guerra, por assim dizer. Refugiado econômico, alguém que está em busca de uma vida melhor a qualquer custo. Eu não estou agora entrando no mérito da questão, mas quando você diz que estas pessoas, estes indivíduos, na maioria, homens jovens, devem ser recebidos aonde quer que eles queiram ir, porque eles estão fugindo de uma zona de guerra, isso não é verdade. Todos nós sabemos que não é verdade. E não é pelo fato de que eu imigrei legalmente que eu terei simpatia alguma por aqueles que o fazem de forma ilegal. Porque para você se tornar um imigrante legal, é preciso investir muito na sua própria educação, investir fundos monetários. Sim, porque custa muito caro. E você passa por todo um procedimento legal no país para o qual você imigrou. E você vê alguém que simplesmente cruza uma fronteira e aqui estão todos os seus papéis. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça com os nativos do país em questão, uma injustiça com aqueles que imigram legalmente, e é uma falta de verdade muito grande. Porque homens jovens, fortes, que podem lutar pela liberdade do seu país, dizem que estão fugindo, além do fato de que nós não sabemos os antecedentes destas pessoas. Isso é uma porta aberta para futuros terroristas dentro de nações do Ocidente. Vide os casos que ocorreram na França inúmeras vezes nestes últimos anos. O que a imprensa vermelha, claro, não noticia de forma clara. Eu me recordo claramente aqui quando ocorreu aquele ato terrorista em Nice, que um terrorista pegou um caminhão e atropelou dezenas de pessoas. A manchete nos jornais de esquerda na Europa, principalmente, no resto do mundo, mas eu me recordo claramente aqui na Europa, caminhão atropela pedestres em Nice. É um caminhão. Deve ser um caminhão transforma, claro, o caminhão foi e simplesmente saiu atropelando todo mundo. Não foi o terrorista que cometeu o ato. Naquele incidente do Charlie Hebdo, quando terroristas invadiram a sede do jornal e assassinaram brutalmente as pessoas que ali trabalhavam, mas a culpa foi deles porque eles publicaram uma charge de Muhammad, Maomé, desculpe. A culpa foi deles. Então está justificado o ato terrorista. Não, não está. Nada justifica. E a destruição das nações ocidentais, não há justificativa plausível para que isso seja aceito. O governo da Hungria está assim certo. Controle as suas fronteiras. E eu espero que Angela Merkel
Bom, não posso esperar que ela acorde para a realidade porque é uma esquerdista amiguinha de Dilma. Mas eu espero que ela tenha o destino merecido, que o povo da Alemanha desperte e bote esta mulher para correr. Agora, quanto ao senhor Biden, esquerdista, será que não foi de caso pensado que ele retirou a presença do contingente norte-americano tão subitamente do Afeganistão? Será que não teve muito mais do que o que nós estamos vendo? Porque não é possível que alguém seja tão débil mental a ponto de vamos simplesmente eliminar o contingente norte-americano que controla aquele país, que sustenta um certo nível de democracia, na esperança de que tudo continuará igual, ainda que tenham grupos terroristas que queiram novamente tomar o poder. E foi isso que aconteceu. E eles nem sequer esperaram que o contingente norte-americano saísse completamente. Eles foram tomando cidade por cidade até chegar na capital e pronto. Agora aqui estamos e daqui ninguém nos tira. Mas o mais interessante é que o Sr. Biden não toma responsabilidade pelo seu ato. Ele tenta ainda imputar a culpa em Donald Trump. Porque Trump, de fato, iniciou uma proposta de retirada gradual do contingente militar norte-americano da região. Gradual. Com acordos diplomáticos, com um certo controle para que tudo não ruísse da forma que aconteceu. Mas o Sr. Biden não. Retirou o contingente de uma vez. Está aí o resultado e a China, claro, muito feliz e dando apoio ao novo governo do Afeganistão, para surpresa de ninguém, uma vez que a China, bom, não é um dos países que preza exatamente por democracia, não é mesmo? Ainda que os esquerdopatas digam o contrário. Agora, tudo o que tenho a dizer é que se serve aos interesses da China, por conseguinte, isso já se opõe aos interesses do Ocidente. Pessoal, com essa eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.